pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar sequência na leitura de A Vida Secreta dos Escritores, do autor Guilherme Musso. Essa história aqui que está muito interessante, muito intrigante, né? A gente teve aí muita informação que foi colocada aqui pra gente e a gente agora tem que, né, começar a ter as teorias aí, né? Eu acredito que a partir de hoje, né, com o que a gente vai ler hoje, já dá pra gente começar a ter alguma teoria, não sei. Porque você sabe que trailer tem plot twists toda hora, né, gente? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aqui nessa história. Mas antes de mais nada, eu vou pedir o meu like, vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações se não ativou, né? E se não for inscrito, já se inscreve, né? Já ativa as notificações, compartilha também com seus amigos e comenta aqui o que você tá achando dessa história, desse thriller. E se você já leu A Vida Secreta dos Escritores, comenta aqui pra mim, me diz, você curtiu, você achou legal? Porque eu estou achando muito interessante, muito legal, tudo isso que tá acontecendo, né? Tudo isso que já foi escrito aqui pra gente, né, pelos narradores aqui da história. E ontem, né, vocês viram que a Matilde Money foi lá na casa do Nathan Follows, ainda tem uma pulguinha atrás da orelha, qual que é a relação dos dois, enfim, eu fiquei pensando depois, falei, cara, será que eles tiveram alguma coisa, enfim, não sei, porque ela é jornalista, né, e só que eles já se conhecem de muito tempo, segundo ela, é de um hospital, enfim, uma coisa ficou meio, ainda não ficou muito clara essa situação, né, e várias outras questões que aconteceram ontem, né, que a gente leu ontem, a Matilde contando pro Nathan e afirmando que depois que ela contasse uma história pra ele, ele ia sentar atrás da máquina e começar a escrever. E ele falando, né, e ele que já jurou ele de pé junto que não volta mais a escrever. Outra questão que ainda a gente não tem uma resposta pra isso. Por que ele parou de escrever? Então são várias perguntas. E eu acredito e eu espero que até o fim ainda, né, a gente tenha as respostas. Que não seja aquele livro que termina e deixa a gente com aquele ponto de interrogação, entendeu? Eu acho que não, porque eu tô gostando bastante da escrita desse autor, entendeu? E eu espero que vocês também, tá? Vou tomar minha água aqui e a gente já começa a leitura. Muito importante se hidratar, né? Porque eu tô numa fase aí de aproveitar o fim de semana para deixar tudo gravado. E ao longo da semana, quando eu chego do trabalho, eu sento para editar e exportar os vídeos. Então, assim, eu preciso aproveitar todo momento que eu tenho, assim, free, né? Pra poder fazer os vídeos aqui pra vocês, né? Então... vamos lá. Hoje a gente vai ler esse daqui, tá? Que é como se fosse uma introduçãozinha, antes do capítulo 6, O Anjo de Cabelos Dourados. Trecho do programa Boilão de Culture, transmitido pelo canal France 2 no dia 20 de novembro de 1998. Cenário chique e minimalista. Cortinas na cor creme, colunas antigas, biblioteca fictícia que dá a impressão de ter sido esculpida em mármore. Atrás de uma mesa baixa, os convidados sentam em círculo em poltronas de couro preto. Óculos em meia luz, no nariz, blazer de tweed. Bernard Pivot dá uma olhada em suas fichas antes de fazer cada pergunta. Bernard Pivot. Estamos muito atrasados, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer a tradicional questionário do programa com Nathan Follows. Primeira pergunta. Qual sua palavra preferida? Nathan. Luz. Pivot. A palavra de que menos gosta? Follows. Voyeurismo. Feia no significado e na sonoridade. Pivot. Droga preferida? Follows. Whisky japonês. Principalmente o Bara no Niwa, que teve sua destilaria destruída nos anos 1980 e que... Pivot. Está bem. Não podemos fazer propaganda para uma marca de bebida num canal público. Próxima pergunta.
Qual o som, o barulho de que mais gosta? Fowles, o silêncio. Pivô. Qual o som, o barulho que mais detesta? Fowles, o silêncio. Pivô. Haha. Qual o seu palavrão, blasfêmias ou insulto preferido? Fowles, bando de imbecis. Pivô. Não me parece muito literário. Fowles. Eu nunca soube a diferença entre o que é literário e o que não é. Raymond Queneau, por exemplo, utiliza essa expressão em seus exercícios de estilo. Depois de uma espera infecta sob um sol ignóbil, acabei subindo num ônibus imundo onde se amontoava um bando de imbecis. Pivô. Um homem ou uma mulher para ilustrar uma nova cédula de papel-moeda? Fowles. Alexandre Dumas, que ganhou muito antes de perder tudo e que lembrava justamente que o dinheiro é um bom servidor, mas um péssimo senhor. Pivô. Gostaria de reencarnar numa planta, numa árvore ou num animal? Fowles. Num cachorro, pois eles costumam ser mais humanos do que os homens. Conhece a história do cachorro de Levinas? Pivô. Não, mas poderá contá-la da próxima vez. Última pergunta. Se Deus existe, o que gostaria de ouvi-lo dizer a Nathan Fowles depois de sua morte? Fowles. Você não foi perfeito, Fowles, mas eu tampouco. Pivô. Muito obrigado por sua participação. Boa noite a todos e até semana que vem. E aí, concluímos aqui essa leitura, tá, gente? Do Um Anjo de Cabelos Dourados. Foi um trecho aí do programa de entrevistas, tá? Agora a gente inicia o capítulo 6. As férias do escritor. Um escritor nunca tira férias. Para um escritor, a vida consiste em escrever, ou em pensar em escrever. Quem disse isso foi Eugène Ionesco. Quarta-feira, 10 de outubro de 2018. O dia ainda não havia nascido. Fowles desceu a escada com cuidado e o cachorro atrás dele. Na sala de jantar, a mesa de madeira maciça ainda guardava os restos da refeição da véspera, com as pálpebras pesadas e a mente embotada. O escritor limpou tudo com gestos mecânicos, num vai-vem entre a sala e a cozinha. Depois que terminou, deu comida para Bronco e parou uma xícara grande de café. Com a noite que tinha acabado de passar, teria preferido cafeína direto na veia, para ajudá-la a enfrentar o nevoeiro em que se encontrava. Com uma caneca fervente nas mãos, Fowles saiu para o terraço e teve um calafrio. Faixas ondulantes de um rosa intenso se diluíam no azul noturno da tela celeste. O vento havia soprado a noite inteira e continuava varrendo a costa. O ar estava seco e gelado, e como se em poucas horas o tempo tivesse passado sem transição do verão ao inverno. O escritor fechou o zíper do blusão e se sentou à mesa instalada numa reentrança do terraço. Um pequeno casulo, protegido do vento e pintado de branco, que fazia as vezes de pátio. Pensativo, Nathan repassou mentalmente o relato de Matilde, tentando colar as peças numa ordem coerente. A jornalista fora contestada por um e-mail de um sujeito no interior do Alabama, que havia comprado uma velha máquina fotográfica no supermercado onde reciclava objetos encontrados em aviões. A câmera provavelmente fora perdida no ano 2000 por 2 turistas franceses no Pacífico e reencontrada 15 anos depois numa praia de Taiwan. Ela continha várias fotografias que, segundo Matilde havia sugerido, permitiam um vislumbre de um verdadeiro drama. O que havia nas fotos? Fowles havia perguntado enquanto a jovem fazia uma pausa na história. Ela o encarava com os olhos brilhando. É tudo por hoje, Nathan. Ouvirá o resto amanhã. Podemos nos encontrar à tarde, na Baía dos Pinheiros? Ele, a princípio, pensara que se tratava de uma brincadeira, mas ela esvaziara a taça de St. Julien e se levantara da poltrona. Está rindo da minha cara? Ela vestira a jaqueta, pegara as chaves do carro deixadas na mesinha da entrada e acariciava a cabeça de Bronco. Obrigada pela vitela e pelo vinho. Nunca pensou em abrir um restaurante? Tenho certeza que faria sucesso. E ela havia saído da casa toda petulante, sem dizer mais nada. Ouvirá o resto amanhã. Aquilo deixara furioso. Quem era aquela Sherazade de meia tigela? Pensava que era. Tentara criar um pequeno suspense, desafiar o romancista em seu próprio território?
mostrar-lhe que também era capaz de fazer os que os ouviam suas histórias passar a noite em claro. Quanta pretensão! Fawless tomou um último gole de café e tentou recuperar a calma. A odisseia da câmara digital estava longe de interessá-lo. Ela tinha potencial romanesco, sem dúvida, embora ele não vislumbrasse direito onde ela iria dar. Acima de tudo, ele não entendia por que Matilde dissera que a história falava dele. Nunca pisaram no Havaí, nem do Taiwan, e menos ainda no Alabama. E se a história tivesse algo a ver com ele, só podia ser em relação ao conteúdo das fotografias. Mas nenhum dos homens que ela havia citado, Apolline Chapuis e Karen Armani, lhe dizia alguma coisa. No entanto, ele sentia que tudo aquilo levaria a alguma coisa, e por trás daquela encenação se tramava algo muito mais sério do que um simples jogo de sedução literária. O que aquela garota estava buscando afinal? A curto prazo, ela tinha conseguido o que queria, pois ele não pregara o olho a noite inteira. Caíra como um patinho. Pior, estava reagindo exatamente como ela esperava. Merda. Ele não podia aceitar aquela manipulação. Precisava agir. Tentar saber mais sobre aquela mulher antes que a armadilha que ela estava preparando se fechasse sobre ele. E com o rosto contraído, Nathan esfregou as mãos geladas. Embora quisesse fazer alguma coisa, não tinha a menor ideia de por onde começar. Sem internet, não podia fazer nenhuma busca em casa. E o tornozelo duro, inchado e dolorido era uma verdadeira desvantagem. Mais uma vez, seu primeiro reflexo foi telefonar para Jasper Van Wyck. Mas ele estava longe. Jasper poderia fazer algumas pesquisas na internet em seu lugar, mas não poderia ser seu braço armado no contra-ataque a Matilde. Fawless analisou o problema sob todos os ângulos e foi obrigado a admitir que só descobriria algo se pedisse ajuda. Ele precisava de alguém engenhoso, capaz de correr riscos. Alguém que ficasse ao seu lado e que não fizesse milhões de perguntas. Um nome lhe ocorreu. Ele se levantou e voltou para a sala para telefonar. Encolhido na cama, meu corpo tremia por inteiro. Da noite para o dia, a temperatura devia ter caído uns 10 graus. E ao deitar, eu tinha pensado em ligar o radiador do quarto, mas mantive-o desesperadamente frio. Sob as cobertas, vi o dia nascendo na janela. Mas pela primeira vez, desde que eu estava na ilha, tive dificuldade para sair da cama. A descoberta do cadáver de Apolline Chapuis e o bloqueio da prefeitura tinham metamorfoseado Belmont. Em apenas 2 dias, o pequeno paraíso mediterrâneo se transformara brutalmente numa gigantesca cena de crime. Fim das sociabilidades, dos aperitivos descontraídos, da boemia habitual dos moradores da ilha. Até o calor havia desaparecido. Agora a desconfiança reinava por toda a parte. E a tensão subira ainda mais depois que um jornal nacional dedicara sua matéria de capa aos sinistros segredos da ilha Belmont. Como costuma acontecer nesse tipo de reportagem, feita às pressas, nada era verídico. Os artigos eram uma coletânea de informações não verificadas e de simplificações enganosas que alimentavam títulos e subtítulos chamativos. Belmont ora aparecia como a ilha dos milionários, quando não dos bilionários, ora como um antro de independentistas amalucados, ao lado dos quais os radicais da Frente da Libertação Nacional da Córcega pareciam uns ursinhos carinhosos. Os Gallinari, os discretos proprietários italianos, também faziam os jornalistas delirar. Era como se aquele drama tivesse sido necessário para que a França descobrisse a existência daquele território. E quanto aos jornalistas estrangeiros, eles não ficavam atrás e também gostavam de espalhar rumores sem pé nem cabeça. Os órgãos de imprensa copiavam uns aos outros, deformando ainda mais as informações originais, e depois tudo passava pelo grande rolo compressor das redes sociais e resultava numa massa informe, tão mentirosa quanto sem sentido, sem outra função senão a de gerar cliques e retweets, a grande vitória da mediocridade. Além do medo de que a ilha abrigasse um assassino potencial,
Acho que o que deixava os moradores de Belmont enlouquecidos era ver sua ilha, sua terra e suas vidas expostas aos holofotes da informação do século XXI. O trauma se aprofundava, alimentado pelo mantra de que todos com quem eu cruzava repetiam: as coisas nunca mais serão como antes. Além disso, todos tinham barcos na ilha, desde canoas de pesca a embarcações mais imponentes, e a proibição de utilizá-los era vivida como uma prisão domiciliar. Os policiais vindos do continente que patrulhavam o porto eram vistos como invasores. A intrusão se tornava ainda mais insuportável porque os investigadores pareciam não ter feito muita coisa além de expor os belmonteses ao opróbrio. Eles tinham feito buscas nos raros restaurantes e bares da ilha, bem como em algumas lojas passíveis de uma câmara fria ou um congelador de tamanho grande. Mas nada levava a crer que essas investigações tivessem sido frutíferas. O som de uma mensagem no meu telefone me levou a emergir das cobertas. Esfreguei os olhos antes de olhar para a tela. Laurent Lafauri acabara de publicar 2 artigos em sequência. Entrei no blog. O primeiro post era ilustrado por uma fotografia de seu rosto inchado. Ele relatava uma agressão da que dizia ter sido vítima na noite anterior, enquanto bebia um aperitivo no balcão do As Flores do Malte. Um grupo de clientes o teria puxado para o lado, criticando-o por alimentar com seus tweets a psicose que começava a se instalar na ilha. Lafauri pegara o celular para filmar a cena, mas, segundo ele, Angie Agostini, policial municipal, confiscara seu telefone e deixara o dono do bar espancá-lo sob os encorajamentos de alguns clientes. O jornalista anunciava sua intenção de prestar queixa e terminava a nota mencionando a teoria do bode expiatório, popularizada por René Girard. Toda a sociedade ou comunidade em estado de crise sente a necessidade de identificar e estigmatizar bodes expiatórios que carreguem a culpa dos males sofridos pela coletividade. Neste último ponto, Lafauri pareceu-me lúcido e com razão. O jornalista cristalizava os ódios. Vivia seu momento de glória e, ao mesmo tempo, um verdadeiro calvário. Pensava estar exercendo seu ofício legitimamente, mas uma parte dos insulares acreditava que apenas colocava lenha na fogueira. A ilha afundara na irracionalidade, e não era difícil imaginar outros excessos de que ele poderia ser vítima. Para acalmar os ânimos e evitar que a situação degenerasse, seria preciso suspender o bloqueio, coisa que a prefeitura ainda não parecia estar disposta a fazer. Acima de tudo, seria preciso que o autor daquele crime atroz fosse encontrado o mais rápido possível. A segunda postagem do jornalista comentava a investigação policial e que mais diretamente a personalidade e a história da vítima. Nascida Apolline Merignac em 1980, Apolline Chapuis cresceu em Paris e foi aluna do colégio Sainte-Clotilde e do liceu Fénelon Saint-Marie. Tímida e brilhante, integrou uma classe preparatória literária, mas em 1998, durante esse ano de estudos, sua vida saiu bruscamente dos trilhos. Durante uma festa estudantil, ela conheceu Karim Armani, um pequeno traficante que servia o Boulevard La Chapelle, e se apaixonou loucamente. Armani havia abandonado os estudos de direito em Nanterre. Tinha a fala mansa e era um pouco deslumbrado. Próximo da extrema esquerda, sonhava ser Fidel Castro num dia e Tony Montana no outro. Para agradá-lo, Apolline interrompeu o curso e se mudou para a casa dele. E numa ocupação da rua de Chateaudun, pouco a pouco Karen afundou nas drogas. Ele precisava de cada vez mais dinheiro para pagar suas doses, apesar de todos os esforços de sua família para tirá-lo dali. Apolline mergulhou numa vida marginal. Ela começou a se prostituir, mas o dinheiro dos programas logo deixou de ser suficiente. Ela se tornou então a cúmplice de Karim e entrou com ele na delinquência. Seguiu-se uma sucessão de roubos, às vezes com violência, que culminaram em setembro de 2000 com um assalto à mão armada a um bar de apostas de corridas de cavalo perto da Place Stalingrad.
O assalto deu errado. O proprietário reagiu. Para assustá-lo, Carinha tirou uma pistola de chumbinho. O homem perdeu um olho em consequência do tiro. Roubou o conteúdo do caixa e foi ao encontro de Apolline, que o esperava na rua com uma moto. Uma viatura acabou checando e uma perseguição teve início, acabando sem vítimas. Felizmente no Boulevard Poissonnière, bem na frente do Grand Rex. E no processo judicial, Carrin foi condenado a 8 anos de cadeia e Apolline recebeu a metade. Mas, é claro, eu agora entendia por que algumas datas tinham me espantado no site de Apolline, como se ela tivesse um grande buraco em seu CV. O tempo passou, ela saiu da prisão de Fleury-Mérogis em 2003 e recolocou a vida nos trilhos. Retomou os estudos em Bordeaux, depois de Montpellier, e casou com Rémy Chapuis, filho de um advogado da região, de quem se divorciou alguns anos depois, sem ter tido filhos em 2012. Ela voltou a Bordeaux, montou seu próprio negócio e saiu do armário. Uma de suas ex-companheiras, aliás, havia comunicado seu desaparecimento à polícia de Bordeaux. No blog, Laforie escaneara um velho artigo do Le Parisien que detalhava o processo dos Bonnie e Clyde do Stalingrado. Uma fotografia em preto e branco mostrava Apolline como uma jovem alta e frágil, o rosto alongado, bochechas encovadas, olhando para o chão. Carinha era mais baixo, robusto, forte e determinado. Tinha a fama de se tornar violento e feroz quando estava sob efeito de entorpecentes, mas o seu comportamento durante o processo fora clean. Contra seu próprio advogado, ele havia tentado inocentar Apolline o máximo possível, uma estratégia que tivera seus frutos. Ao terminar a leitura do post, pensei comigo mesmo que a descoberta do passado criminal de Apolline Chapuis talvez acalmasse os ânimos. Talvez seu assassinato não tivesse nenhuma relação com Belmont, nem com seus habitantes. Talvez sua morte tivesse acontecido em outro lugar. Perguntei-me o que Karim Armani teria feito ao sair da cadeia. Teria voltado ao crime? Teria tentado entrar em contato com a antiga cúmplice? Era ele quem no passado exercia um domínio sobre Apolline, ou as coisas eram mais complexas? Eu me perguntava principalmente se seria possível que 20 anos depois o obscuro passado de Apolline tivesse voltado a ela como um bumerangue. Peguei o computador ao pé da cama e fiz algumas anotações para o meu romance. Desde a véspera eu escrevia com frenesi. As páginas se enchiam sozinhas. Eu não sabia se o que eu escrevia valia alguma coisa, mas eu sabia que o destino me colocara no caminho de uma história que deveria ser contada por alguém. Uma história real, mais forte que a ficção. E eu pressentia que apenas começava. Porque eu estava tão convencido de que a morte de Apolline era apenas a ponta de um iceberg ainda amplamente submerso? Talvez a agitação das pessoas me parecesse suspeita. Como se a ilha carregasse um segredo e não tivesse disposta a revelá-lo. De qualquer forma, eu definitivamente me tornara um personagem de romance, como nos livros que eu lia quando criança, em que eu era o herói. Essa sensação se acentuou ainda mais no minuto seguinte. Meu telefone tocou e um número desconhecido apareceu, mas o código indicava o número da ilha. Quando atendi, reconheci na mesma hora a voz de Nathan Fowles. Ele me pedia para ir à casa dele, imediatamente. Dessa vez, Fowles não me recebeu a tiros de espingarda, mas com uma xícara de café. A casa por dentro era exatamente como eu imaginava, espartana e, ao mesmo tempo, espetacular, mineral e calorosa. A casa perfeita para um escritor. Eu podia imaginar sem dificuldade figuras como Hemingway, Neruda ou Cinnamon escrevendo ali, ou mesmo Nathan Fowles. De jeans, camiseta branca e blusão com zíper, ele dava de beber para o seu cachorro, o Golden Retriever de pelo claro. Sem o chapéu panamá e os óculos de sol, finalmente eu pude ver o seu rosto. Para falar a verdade, ele não parecia muito mais velho do que nas fotografias do final dos anos 90. Fowles era de estatura mediana, mas tinha uma presença forte. Seu rosto era bronzeado, seus olhos eram claros, mas com um mar translúcido visto de longe. Sua barba de 3 dias e seus cabelos puxavam
mais para o grisalho do que para o branco. Algo inapreensível, misterioso emanava de sua pessoa. Uma força grave e solar. Um brilho sombrio do qual eu não sabia se devia desconfiar ou não. Vamos nos sentar lá fora, ele sugeriu, pegando uma pequena maleta de couro gasto que estava numa poltrona Yames que devia ter o dobro da minha idade. Seguiu até o terraço. O ar continuava frio, mas o sol estava mais alto. Na extremidade esquerda, onde Fowles montara a guarda na primeira vez que nos vimos, as lajes davam lugar a uma área de terra batida, à frente das rochas. Fixada no chão, sob 3 imensos pinheiros mansos, uma mesa de pés metálicos era cercada por 2 bancos de pedra. Fowles me convidou a sentar e ocupou o lugar à minha frente. Vou direto ao ponto, ele disse, fixando os olhos nos meus. Pedi que viesse porque preciso de você. De mim? Preciso de sua ajuda. De minha ajuda? Pare de repetir tudo que eu digo. É irritante. Preciso que faça uma coisa para mim. Entendeu? Que coisa? Uma coisa importante e perigosa. Mas se é perigosa, o que eu ganho em troca? Fowles colocou a pasta em cima da mesa de ladrilhos e cerâmica. Você ganha o que está dentro dessa maleta. Não estou nem aí para o que está dentro dessa maleta. Ele ergueu os olhos para o céu. Como pode dizer que não está nem aí, se nem sabe o que ela guarda? Que quero que você leia meu manuscrito. Tranquilamente, Fowles abriu a maleta e pegou o romance que eu lhe jogara durante nosso primeiro encontro. Li seu texto, rapazinho, ele disse, com um sorriso nos lábios. Ele me passou o manuscrito de A Timidez dos Cimos, visivelmente satisfeito de ter me enganado. Febrilmente, folhei o texto, estava cheio de anotações, além de ter lido o meu romance. Fowles o havia corrigido em profundidade, dedicando um bom tempo à tarefa. De repente, eu senti uma onda de angústia. Eu tinha conseguido superar as recusas das editoras e as palavras condescendentes de um imbecil como Bernard Duffy, mas seria capaz de me recuperar do sarcasmo do meu ídolo? O que você achou? Perguntei paralisado. Francamente? Francamente. Um lixo? Sádico. Fowles tomou um gole de café e tomou todo o seu tempo para responder. Em primeiro lugar, gosto muito do título, de sua sonoridade, de seu simbolismo. Tranquei a respiração. Em segundo, preciso reconhecer que está bem escrito. Soltei um suspiro de alívio, embora eu soubesse que, para Fowles, bem escrito não necessariamente fosse um elogio, o que ele logo tratou de esclarecer. Eu diria até que foi escrito bem demais. Ele pegou o manuscrito e o folheou. Notei que pegou de mim 2 ou 3 tiques de escrita, bem como de Stephen King, Cormac McCarthy e Margaret Atwood. Eu não sabia se devia responder alguma coisa. O barulho das ondas, na base da falécia, subia até nós como uma força que me dava a impressão de estar no convés de um navio. Mas não faz mal, ele retomou. É normal termos modelos no início. É normal termos modelos no início. No mínimo, prova que você leu bons livros. Ele continuou virando as páginas para rever as suas notações. Há reviravoltas, os diálogos são bem estruturados, às vezes engraçados, e não posso dizer que fiquei entediado. Mas senti falta do essencial. Ah, demorou. E o que é essencial? Perguntei bastante contrariado. O que acha? Não sei. Originalidade? Ideias novas? Não estamos aí para as ideias. Não estamos nem aí para as ideias. Elas estão em toda parte. A mecânica da história, a combinação de um bom enredo com personagens interessantes, deixa a mecânica para os engenheiros e as combinações para os matemáticos. Não é isso que o tornará um bom romancista. As palavras certas? As palavras certas são úteis em conversas, ele zombou. Mas qualquer um pode trabalhar com um dicionário. Pense um pouco o que realmente é importante. O importante é que o leitor goste do livro. O leitor é importante, verdade. Escrevemos para ele. Concordamos nesse ponto. Mas tentar agradar o leitor é a melhor maneira de ele não nos ler. Bom, então eu não sei. O que é essencial? O essencial é a seiva que irriga a história,
que deve dominar você e atravessá-lo como uma corrente elétrica, que deve queimar as suas veias a ponto de você não poder fazer outra coisa que não chegar ao fim da história, como se a sua vida dependesse disso. Isso é escrever. E é isso que faz o leitor se sentir cativado, embevecido, e o que faz se esquecer do mundo e se deixar levar como você mesmo já se deixou. Digeri o que ele me disse e depois ousei fazer uma pergunta. Concretamente, qual o problema da minha escrita? Ela é seca demais, não sinto urgência e, o mais importante, não sinto emoções. Mas elas estão aí, Fowler sacudiu a cabeça. Falsas, emoções artificiais, pior tipo. Ele estalou os dedos e foi mais específico. Um romance é emoção, não intelecto. Mas, para despertar emoções é preciso vivê-las. Você precisa sentir fisicamente as emoções dos seus personagens. De todos os personagens, tanto nos bons quanto nos maus, é esse o verdadeiro ofício do romancista? Criar emoções? Fowler deu de ombros. Pelo menos, é o que eu mais espero é ler um romance. Quando vim pedir seus conselhos, por que me respondeu com faça qualquer outra coisa da vida em vez de se tornar um escritor? Fowler suspirou. Porque não é uma profissão para pessoas mentalmente saudáveis. É para esquizofrênicos. Uma atividade que requer uma dissociação mental destrutiva. Para escrever, você precisa estar no mundo e ao mesmo tempo fora do mundo. Entende o que eu quero dizer? Acho que sim. Sagan foi perfeito ao dizer: o escritor é um pobre animal, encerrado numa jaula consigo mesmo. E quando escreve, você não vive com a sua mulher, com seus filhos ou com seus amigos. Ou melhor, você finge que vive com eles. Sua verdadeira vida é passada com os personagens. Por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ele se empolgou. Romancista não é um emprego de meio período. Quando você é romancista, você é o 24 horas por dia e nunca tira férias. Está sempre em estado de alerta, sempre à espreita de uma ideia, de uma palavra, de uma característica que possa enriquecer um personagem. Eu bebia suas palavras. Era incrível vê-lo falar com paixão sobre escrever. Aquele era o Nathan Follows que eu esperava conhecer na ilha de Belmont. Mas vale a pena, Nathan? Não? Sim, vale a pena, ele respondeu, deixando-se levar. E sabe por quê? Dessa vez, sim, eu tinha a impressão de saber. Porque, por um momento, nos tornamos Deus. Exatamente. É idiota dizer isso, mas por um momento, na frente da tela, você se torna um demiurgo que pode fazer e desfazer vidas. E depois que conhecemos essa euforia, nada pode ser mais excitante. Ele deixou a bola quicando e então emendei. Por que parar então? Por que parou de escrever, Nathan? Fowler ficou em silêncio e seu rosto endureceu. Seus olhos perderam o brilho. A cor turquesa se tornou quase marinha, como se um pintor tivesse acabado de pingar algumas gotas de tinta preta. Puta que pariu. Murmurada em voz baixa, a expressão escapou de seus lábios. Alguma coisa se rompera. Parei de escrever porque não tinha mais forças. Por isso. Mas você parece em plena forma. E na época tinha apenas 35 anos. Estou falando de força psicológica. Perdi a disposição mental, a agilidade psíquica que a escrita exige. E por qual motivo? Isso é problema meu, ele respondeu, guardando o meu texto na pasta e fechando a lingueta. Entendi que a masterclass de literatura chegara ao fim e que passaríamos a outra coisa. Aceita me ajudar, sim ou não? Severo, Fowler fixou os olhos nos meus e não desviou mais o olhar. O que quer que eu faça? Primeiro, eu quero informações sobre uma mulher. Quem? Uma jornalista que está na ilha, uma certa Matilde Money. Sei muito bem quem é, exclamei. Eu não sabia que era jornalista. Ela veio à livraria no final de semana, comprou todos os seus livros. A informação deixou Fowler sem reação. O que quer saber sobre ela, ao certo? Tudo o que conseguiu descobrir, por que ela está aqui, o que faz durante o dia, com quem se encontra, que perguntas faz às pessoas. Acha que ela está escrevendo um artigo sobre você? Mais uma vez, Fowler ignorou a minha pergunta.
Depois, quero que você vá ao lugar onde ela está hospedada e que entre em seu quarto. Para fazer o que com ela? Nada, imbecil. Quero que entre no quarto quando ela não estiver lá. Parece um tanto ilegal. Se só fizer o que é permitido, nunca será um bom romancista. E nunca será um artista. A história da arte é a história da transgressão. Está brincando com as palavras agora, Nathan. É o que os escritores fazem. Pensei que não fosse mais escritor. Um dia escritor, sempre escritor. Citação meio fraca para um prêmio Pulitzer, não? Cale a boca. Bem, o que eu devo procurar no quarto dela? Não sei ao certo. Fotografias, artigos eletrônicos. Ele se serviu de uma xícara de café e tomou um só gole, fazendo uma careta. Depois quero que revire a internet para reunir todas as informações que puder sobre Matilde. Peguei o celular para começar as pesquisas, mas Fowles me deteve. Escute primeiro e não perca tempo. Não tenho Wi-Fi nem sinal aqui. Guardei o aparelho como um aluno em falta. Também quero que faça busca sobre 2 nomes. Apolline Chapuis e... Arregalei os olhos, interrompendo. A mulher assassinada? Fowles franziu o senho. O que você está falando? Pela expressão do seu rosto, percebi que o escritor vivia tão solitário que a existência e as circunstâncias do drama que agitava Belmont havia vários dias não tinha sequer chegado até ele. Coloquei-o a par de tudo o que eu sabia. O assassinato de Apolline, o corpo congelado, o passado criminoso ao lado de Karen Armani, o bloqueio da ilha. E quanto mais informações eu dava, mais o estupor crescia nos olhos e no rosto de Fowles. A inquietação inicial que eu havia detectado ao chegar na sua casa dera lugar a uma completa desorientação, a uma angústia palpável que penetrava todo o seu corpo. E quando acabei de falar, Fowles estava tonto. Ele precisou de um momento para voltar a si, mas acabou se recobrando. Depois de uma certa hesitação, foi a vez dele de me passar as informações, contando a história que a Matilde Money narrara na véspera. O incrível percurso daquela máquina fotográfica perdida por Apolline e Karim. Na hora eu não entendi muita coisa. A grande quantidade de fatos me impedia de relacionar uns aos outros. E eu tinha muitas perguntas a fazer a Fowles, mas ele não deu tempo de formulá-las. Assim que acabou de falar, ele me puxou pelo braço e me acompanhou até a porta. Vá ao quarto de Matilde agora mesmo. Agora mesmo eu não posso, preciso voltar ao trabalho na livraria. Deu um jeito, gritou. Descubra alguma coisa. Ele fechou a porta com força. Entendi que a situação era grave e que seria bom fazer o que Fowles pedia. E aqui a gente termina capítulo 6. E a gente tem aqui um mistério mesmo, né? O que será que ele tá pensando que essa Matilde pode ter contra ele? Talvez alguma coisa. E agora, você viu como tudo tá, assim, começou a se encaixar, né? E ele não tava sabendo, você vê como ele vive ali quietinho, né? Porque ele nem soube do assunto, né, do assassinato. Não tem sinal na internet também, né? Vai ficar difícil, né? Não tem celular, não tem nada. Fica complicado. Mas, cara, olha isso. Tá legal essa história, hein? Já tô ansiosíssima pros próximos capítulos. Amanhã eu vou ler os capítulos 7 e 8, né? Deixa eu conferir aqui. Não, amanhã é só o capítulo 7, gente. Amanhã, dia 12, capítulo 7. Então, amanhã eu venho com o capítulo 7 e eu tô muito ansiosa para ver o que vai acontecer com essa história. Então, se você também tá, volta aqui comigo amanhã, às 3 horas da tarde, pra gente acompanhar aquela leitura, tá bom? Um beijo pra você e não esquece do meu like, tá bom? Tchauzinho, até amanhã e tchau!